Existe um momento em que uma potência deixa de administrar crises e passa a mudar os limites do que é aceitável. O confronto entre Estados Unidos e Irã pode ter chegado exatamente a esse ponto. Não se trata apenas de mais um episódio de tensão no Oriente Médio. O que está em jogo agora é algo mais profundo, a forma como grandes países calculam risco, força e consequência. Quando um ataque atinge alvos estratégicos e elimina figuras centrais de um estado rival, a mensagem ultrapassa o campo militar. Ela redefine parâmetros, e quando parâmetros mudam, outros países observam, aprendem e recalculam seus próprios movimentos. A pergunta que precisa ser feita é simples, mas incômoda. Isso ainda é uma crise controlável ou estamos diante de um ponto de ruptura? Fique comigo até o final, porque o que parece apenas mais uma escalada pode, na verdade, estar alterando as regras implícitas que mantinham esse equilíbrio frágil. E eu quero saber sua opinião desde já. Você enxerga esse confronto como algo pontual ou como um divisor de águas? Deixe seu comentário, ele ajuda a elevar o nível do debate aqui no canal. O momento que mudou o jogo não foi apenas um ataque, foi a escolha do alvo, o timing e a mensagem embutida na ação. Quando os Estados Unidos decidiram atingir diretamente estruturas estratégicas do Irã, incluindo instalações sensíveis e figuras centrais do aparato estatal, a decisão ultrapassou o campo tático. Ela entrou no território do simbólico e do estrutural. Durante anos, Washington e Teherã operaram dentro de um padrão conhecido: provocações indiretas, sanções econômicas, ações por meio de aliados regionais, respostas calibradas para evitar uma guerra aberta. Era um confronto constante, mas contido. Existia uma linha invisível que ambos pareciam evitar cruzar. Não por fraqueza, mas por cálculo. O ataque recente rompeu esse padrão. Ao atingir o núcleo estratégico iraniano, a mensagem foi clara. Os limites anteriores deixaram de ser referência. Isso altera o ambiente inteiro, porque em geopolítica o mais importante nem sempre é o dano físico causado, mas o precedente estabelecido. Precedentes moldam comportamentos futuros. Quando uma grande potência demonstra disposição para eliminar lideranças ou atingir infraestruturas críticas de um adversário soberano, outros atores começam a recalibrar seus próprios limites. O que antes era impensável passa a entrar no campo do possível. Teherã evidentemente respondeu. Retaliações com mísseis e drones buscaram sinalizar que o custo não seria unilateral. Mas mesmo essa resposta faz parte de um novo contexto. Não se trata mais de manter a tensão administrável, e sim de provar capacidade de dissuasão diante de um cenário em que as antigas regras parecem enfraquecidas. Esse é o ponto que muita gente ignora. Não é apenas sobre quem atacou primeiro ou quem tem mais poder militar. É sobre a erosão de um padrão que mantinha a previsibilidade mínima entre rivais históricos. Quando previsibilidade diminui, o risco aumenta e o cálculo de erro se torna mais perigoso. Agora eu quero te ouvir. Quando uma potência decide cruzar uma linha que vinha sendo respeitada há anos, você acredita que isso fortalece sua posição estratégica ou abre espaço para um ciclo de respostas cada vez mais difíceis de controlar? Coloque a sua visão nos comentários. O debate aqui precisa ir além das manchetes e entrar na lógica real do poder. Durante décadas, mesmo em meio a crises intensas, existiu algo que raramente aparecia nas manchetes: uma regra invisível entre potências. Não era um tratado assinado, não estava escrita em papel algum, mas funcionava como um freio. Grandes países rivais evitavam determinados tipos de ação direta porque sabiam que certas linhas, uma vez cruzadas, mudariam completamente o ambiente estratégico. Essa regra informal se baseava em um princípio simples: preservar a previsibilidade mínima. Você pode rivalizar, pode sancionar, pode pressionar economicamente, pode agir por meio de aliados regionais, mas eliminar lideranças centrais ou atingir estruturas consideradas vitais do Estado adversário sempre foi visto como um passo de altíssimo risco. Não porque fosse impossível, mas porque o custo potencial podia sair do controle. A lógica da dissuasão funciona exatamente assim. Não é apenas sobre ter força militar. É sobre convencer o outro lado de que escalar demais trará consequências graves para ambos. Esse equilíbrio frágil cria uma espécie de estabilidade tensa. Ninguém confia em ninguém, mas todos entendem os limites implícitos. Quando esses limites começam a ser ignorados, o que se perde não é apenas contenção, perde-se a referência.
Se antes existia uma margem clara entre provocação e confronto aberto, agora essa margem fica turva. E, em cenários de margem turva, o risco de erro de cálculo aumenta drasticamente. Imagine dois adversários armados até os dentes, acostumados a medir cada passo. De repente, um deles decide que não reconhecerá mais certas restrições. O outro lado precisa reagir, não apenas por orgulho, mas por necessidade estratégica. Se não reagir, demonstra fraqueza. Se reagir demais, pode ampliar o conflito. Esse é o dilema clássico da escalada. É aqui que a situação entre Estados Unidos e Irã ganha uma dimensão maior do que o confronto em si. Outros países observam atentamente. Se a percepção for de que determinadas ações passam a ser aceitáveis, isso influencia cálculos em outras regiões do mundo. A regra invisível deixa de ser invisível porque começa a ser questionada. E eu te pergunto, se as restrições implícitas entre grandes potências começam a enfraquecer, o que impede que conflitos futuros sejam tratados com a mesma lógica de força direta? Você acredita que essa mudança aumenta a segurança ou torna o ambiente internacional mais imprevisível? Quero ler sua análise nos comentários. Aqui a discussão precisa ser estratégica, não emocional. Quando uma potência altera seu padrão de ação, o impacto raramente fica restrito ao campo de batalha. Ele se espalha de forma silenciosa, quase invisível no primeiro momento, mas profundamente transformadora. É o chamado efeito dominó estratégico, não aquele das simplificações ideológicas, mas o efeito real de recalibração de risco entre estados. Nos países do Golfo, por exemplo, o cálculo muda imediatamente. Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Catar e Bahrein convivem há anos com o equilíbrio delicado entre Washington e Teherã. Bases militares americanas estão espalhadas pela região. Rotas energéticas passam por áreas vulneráveis. Quando o nível de confronto sobe, esses países precisam decidir: alinhar-se de forma mais explícita ou tentar reduzir exposição. Qualquer escolha tem custo. A Europa também sente o impacto. Dependente de fluxos energéticos globais e já pressionada por instabilidades anteriores, o continente observa o Estreito de Hormuz com preocupação redobrada. Um bloqueio parcial, ataques a navios ou simples elevação do risco marítimo já são suficientes para pressionar preços, mercados e cadeias logísticas. E quando a energia encarece, a inflação reage, o crescimento desacelera e o ambiente político interno se complica. Enquanto isso, China e Rússia analisam o cenário sob outra perspectiva. Para Pequim, estabilidade energética é questão estratégica. Para Moscou, cada crise envolvendo Washington altera o equilíbrio de atenção e recursos dos Estados Unidos. Não se trata de torcida, mas de oportunidade geopolítica. Grandes potências observam crises alheias sempre calculando vantagens indiretas. Esse é o ponto central. Uma decisão tomada em um teatro específico começa a produzir ajustes em vários tabuleiros simultaneamente. Investimentos militares podem ser acelerados. Acordos de defesa podem ser revistos. Países médios passam a buscar garantias extras. A desconfiança se espalha de maneira difusa, mas consistente. Mercados financeiros também reagem antes mesmo de qualquer ampliação concreta do conflito. O risco, por si só, já é fator econômico. Petróleo sobe, moedas oscilam, bolsas sentem volatilidade. O ambiente global torna-se mais sensível a qualquer declaração ou movimentação militar. Nada disso explode de uma vez. É silencioso, progressivo, mas cumulativo. E aqui entra uma pergunta estratégica importante. Quando a instabilidade se torna permanente, quem realmente se beneficia? Países exportadores de energia, indústrias de defesa, potências rivais que ganham tempo enquanto outros se concentram em uma frente específica. Eu quero saber sua leitura. Você acredita que esse efeito dominó tende a pressionar por uma solução diplomática rápida ou cria incentivos para que o confronto se prolongue? Deixe sua análise nos comentários. Esse debate precisa considerar as camadas menos visíveis do poder. Grandes decisões externas quase sempre retornam para casa. No caso dos Estados Unidos, o custo interno de uma escalada com o Irã começa a aparecer muito antes de qualquer resultado militar definitivo. E esse custo não é apenas financeiro, é político, social e estratégico. O primeiro impacto é econômico. Sempre que há risco no Oriente Médio, o mercado de energia reage. Se o petróleo sobe de forma consistente, a inflação pode ganhar novo impulso.
Combustível mais caro pressiona transporte, alimentos e cadeias produtivas. O cidadão comum talvez não acompanhe cada movimento diplomático, mas sente imediatamente o efeito no bolso. E, em um ambiente já sensível, isso pesa. Existe também o fator fiscal. Operações militares prolongadas exigem recursos bilionários, manutenção de tropas, deslocamento de equipamentos, sistemas de defesa, inteligência, tudo tem custo. Em um país que já lida com déficits elevados e disputas internas sobre orçamento, ampliar despesas externas pode se tornar tema central no debate político. A segurança doméstica entra em outro nível de atenção. Autoridades reforçam vigilância, elevam alertas e ampliam monitoramento preventivo. Isso gera sensação de tensão permanente. Mesmo que não haja ataques diretos em solo americano, o simples aumento do nível de alerta afeta o clima social. Politicamente, a pressão tende a crescer conforme o conflito se prolonga. Parte do eleitorado pode enxergar a ação como demonstração de força. Outra parte pode questionar o risco de envolvimento em mais uma frente externa complexa. O apoio inicial costuma ser mais alto em momentos de choque, mas a sustentação depende de resultados claros e custo controlado. Há ainda o fator eleitoral. Em períodos próximos a disputas nacionais, qualquer crise internacional se transforma em variável decisiva. A narrativa de liderança forte pode impulsionar apoio, mas um conflito sem horizonte definido pode gerar desgaste. O ponto central é simples: poder global exige decisões difíceis, mas cada decisão carrega consequência interna. E quando o custo começa a ser sentido pela população, o cálculo político muda. Eu quero saber sua avaliação. Você acredita que o eleitor americano tende a apoiar uma postura mais dura mesmo com impacto econômico? Ou a pressão doméstica pode limitar a duração dessa escalada? Deixe sua opinião nos comentários. A política externa nunca está isolada da realidade interna. Quando se chega a esse nível de tensão, o futuro deixa de ser uma linha reta. Ele passa a ser uma encruzilhada. E, neste momento, existem 3 direções plausíveis, todas com consequências muito diferentes. A primeira é um conflito limitado e controlado. Nesse cenário, ataques e retaliações continuam por um período curto, mas ambos os lados evitam atingir pontos que provoquem uma guerra total. A intensidade diminui gradualmente, abre-se espaço para mediação indireta e o confronto volta ao padrão de tensão administrada. Não há vencedores claros, mas há contenção. A segunda possibilidade é uma guerra de desgaste prolongada. Aqui, o confronto não explode de forma massiva, mas também não recua. Ataques indiretos, ações por aliados regionais, pressão econômica e episódios pontuais de escalada passam a fazer parte da rotina. O custo se acumula ao longo do tempo, tanto na economia quanto na estabilidade regional. A imprevisibilidade se torna constante. O terceiro caminho é uma ampliação indireta. Outros atores passam a se envolver mais ativamente, seja por alianças formais, seja por interesses estratégicos próprios. O conflito deixa de ser concentrado e começa a se espalhar por diferentes frentes. Mesmo sem uma declaração formal de guerra ampla, o ambiente internacional entra em fase de tensão elevada e permanente. Nenhum desses cenários é inevitável. Todos dependem de decisões políticas, cálculos militares e pressões internas. O que está claro é que o ponto de ruptura já produziu consequências que não desaparecem simplesmente com um cessar-fogo momentâneo. Agora eu quero sua leitura estratégica. Qual desses caminhos você considera mais provável diante do que vimos até aqui? Escreva nos comentários e vamos aprofundar essa análise juntos. O que está em jogo não é apenas um confronto entre Estados Unidos e Irã. É a definição de até onde uma potência está disposta a ir e como o restante do mundo reage a isso. Quando limites implícitos são testados, o sistema inteiro sente o impacto. A grande questão agora é simples: estamos diante de contenção estratégica ou de uma escalada que ainda não mostrou seu verdadeiro alcance?